Beleza, bora lá. Vamos falar hoje sobre o impacto das bebidas no controle da glicemia, né? O que será que acontece no seu corpo? Eu trouxe algumas bebidas aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Mas eu sei que existem muitas outras opções, e aí a gente pode depois ir acrescentando mais opções, né? Para que a gente tenha pelo menos o conhecimento do básico, tá bom? Então, para a gente começar, sem mais delongas, eu trouxe aqui o café, né? O nosso queridinho do brasileiro. Mas o que acontece quando a gente toma café? Muitas pessoas acabam demonstrando isso, né? Em, quando toma só o café, que é esse aumento na glicemia. Então, algumas pessoas começam a perceber que a glicemia pode ter aquele aumento, né? Ou dá aquela subidinha de leve, acaba ficando meio neutro, mas varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? O que eu quero te mostrar aqui é que a presença da cafeína vai estimular o nosso sistema nervoso e vai liberar adrenalina. A adrenalina é um hormônio que acaba causando, né, o aumento da nossa glicemia por conta de ser uma questão de luta ou fuga, tá? Então, se eu preciso tomar o café para ter mais energia, eu acabo estimulando aí o meu sistema nervoso e liberando mais glicose para ter essa energia. Glicose é energia, tá? E pode aumentar a resistência à insulina de forma temporária, né? Porque isso acaba meio que ajudando o organismo a ter glicose disponível para captar e causar mais e trazer mais energia para o músculo, tá bom? Oi, Ruth, seja bem-vinda, tá? Bom, no geral, não tem carboidrato, né? Mas a gente pode perceber essa alteração. Se a pessoa colocar açúcar, aí, meu Deus do céu. Então, só para mostrar aqui como que funciona a adrenalina, né, no nosso organismo. O fígado, ele libera a glicose que ele tem armazenado. Então, a gente tem estoque de glicose, que é o glicogênio, e aí a adrenalina fala, ó, libera aí porque eu vou precisar de energia, tá? Com isso, a adrenalina, ela reduz um pouco, né, a captação de glicose no músculo, por quê? Nesse primeiro momento, o cérebro que está trabalhando mais do que o físico, tá? Se você começar a fazer atividade física, aí libera de novo, tá bom? Mas num primeiro momento é uma atividade cerebral e aí a gente não precisa de tanta energia dentro do músculo, tá bom? Então tem essa diferença, tá? Esqueci de comentar isso antes, desculpe. E tem essa questão da resistência à insulina aí temporária também, tá bom? E como eu falei, nem todo mundo vai ter esse aumento, mas algumas pessoas podem ter essa resistência exatamente por, sei lá, tomo café todos os dias, já estou super acostumada, aí o corpo já nem não fica tão ativado, digamos assim, né, tão energizado por conta da cafeína. Isso pode acontecer também, tá bom? Se você toma café só de vez em quando, que nem eu, aí você pode perceber esse aumento. E o leite? Aí eu trouxe aqui o leite desnatado e o leite integral, tá? Porque surge muita dúvida com relação a isso. O desnatado, ele não vai ter tanta gordura, então isso faz com que a glicose seja mais absorvida, assim, né? A absorção acontece de forma mais rápida por conta da lactose, que é a glicose que está presente no leite, né? Então, assim, a lactose, na verdade, é o açúcar presente no leite. Ela tem a molécula de glicose e galactose. Então, são duas moléculas que vão elevar a nossa glicemia, tá? Porém, pessoas que têm intolerância à lactose, a gente não percebe esse aumento, tá? Então, tanto que o exame de intolerância à lactose, ele é relacionado ao consumo, né, desse açúcar, e ao perceber a quebra, a gente já tem um aumento na glicemia. Se não acontece essa quebra, não vai ter aumento na glicemia, mas ao mesmo tempo vai passar mal por conta da intolerância, né? Então é sempre bom a gente não consumir o leite se tiver algum tipo de intolerância, tá? Então vai aumentar muito mais rápido do que o integral. Aí o integral tem a lactose também, mas a gordura vai retardar ali a absorção. Então, vai ser um aumento muito mais lento e gradual, tá bom? É um aumento mais suave.
Então, o que que a gente tem aí, né, nessa questão do integral, né, o prós e o contras? Eu consigo, beleza, estabilizar a minha glicemia, né, ter uma absorção mais lenta, maior saciedade e tudo mais, porém, eu aumento calorias, eu aumento o consumo de gorduras e eu posso ter aí um aumento no meu peso, causando resistência à insulina. Então, tudo precisa ser muito bem balanceado, né? A quantidade precisa estar bem adequada, porque se tiver excesso, aí a gente pode ter um problemão, tá bom? Uma hora vai, outra hora não vai, agora foi. E cerveja? Aí eu trouxe a questão do álcool, né? A cerveja, muitas pessoas me perguntam também se pode consumir, o que que acontece, né, quando a gente toma e tudo mais. A gente tem dois efeitos quando a gente fala sobre cerveja, porque a gente tem o carboidrato, mas a gente também tem o álcool. Então, primeiro, a gente vai ter aquele aumento leve na glicemia, né, dependendo do quanto você tomar, você tem esse aumento e depois você tem uma queda. E aí, dependendo da quantidade também, né, de álcool consumido, você tem um risco gigantesco de ter uma hipoglicemia e até hipoglicemia severa, tá? Aquilo que a gente fala, né, de bebeu demais e tal, entrou em coma e tudo, é um coma hipoglicêmico, por causa de uma hipoglicemia, tá bom? E eu já vou explicar como que isso acontece, tá bom? Depois disso, da cerveja, eu vou falar um pouquinho do vinho e explico por que que isso acontece. Nesse caso, o vinho, ele vai ter pouco carboidrato, porque toda a glicose ali, ela virou, eu falo que é a comidinha da bactéria, porque o vinho é um produto fermentado. O que quer dizer o fermentado? Tem bactériazinhas lá que comem o açúcar que estava disponível, a glicose disponível. No caso, como é uma uva, uma fruta, eu tinha frutose, que são duas moléculas de glicose, tá? E aí isso acaba aumentando a quantidade de álcool, tá? Então, tendo essa troca de redução na glicose, mas o aumento do álcool por causa da fermentação, então, eu acabo tendo menos carboidrato quando eu tenho um vinho, por exemplo, quando eu tenho um destilado. Enfim, eu tenho um impacto muito menor na minha glicemia e, inclusive, eu posso ter hipoglicemia se consumir sozinho. Então, eu vou só tomar uma tacinha de vinho aqui, eu não vou comer nada. Ou vou só tomar um uísque, né, um copinho. Você pode ter uma hipoglicemia, tá bom? Então, qual que é a função do fígado nesse momento? Ele vai produzir glicose, nesse momento não, na vida, tá? Então, a função do fígado. Ele produz glicose porque ele tem o armazenamento da glicose. Então, um tá ligado com o outro. Então, eu tenho a caixinha ali para colocar minha glicose, formar o glicogênio, que depois eu abro essa caixinha e libero a energia, né? Então, o geradorzinho ali para poder liberar essa energia. Então, eu tenho essas duas funções. Qual que é o grande problema? Quando eu tenho álcool, né, a pessoa tomou o álcool ali, o meu fígado, ele vai priorizar metabolizar este álcool, tirar este álcool do meu organismo, tá? Então, o que que ele faz? O álcool, ele tem o acetaldeído, se não me engano, que ele é tóxico. Então, o que que ele faz? Eu preciso tirar essa toxicidade do meu organismo. Eu vou transformar isso daqui, então, em acetato, que é uma forma de gerar energia também. Por isso que o álcool engorda mais do que comer o pãozinho, por exemplo. Ele dá muito mais energia para a gente, porque o acetato, ele já cai no finalzinho ali da, da, enfim, da mistura que acontece para gerar energia, tá? Então, ele já está na metade do caminho, diferente da glicose que passa por um monte de processo até gerar energia. Então, acaba transformando muito mais rápido em energia, e aí se eu estou liberando energia, só que através do álcool, eu não preciso liberar glicose. Então, meu fígado para de liberar glicose. Mas eu falei que libera energia, eu não falei que está liberando glicose, tá? Então, o acetato, ele não causa aumento na nossa glicemia. Ele só vai gerar mais energia para o nosso organismo, de outra maneira, né? Mas, como o fígado está focado em não liberar a glicose, e sim tirar ali o álcool, eu tenho um risco muito maior de ter uma hipoglicemia. Então, aqui, ó,
o processo de produção e liberação de glicose do fígado, ele é interrompido. Nossa, então eu não tenho como o meu corpo se proteger, né? Fazer com que o meu corpo se proteja de uma hipo. Porque na hipo, beleza, pode até cair, mas o meu corpo ele tenta se recuperar. Por isso que a gente fala do efeito Somoji, da hiper de rebote. Porque é isso, o corpo estava liberando glicose. E aí eu estava em hipo, fiz uma correção, só que o corpo estava no processo ainda, então sobe demais minha glicemia. Aqui eu não vou ter essa ajuda do meu organismo, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai consumir álcool, porque o risco é muito grande. E quem tem mais risco? Quem usa insulina ou medicamento para o diabetes. Ou seja, todo mundo que tem diabetes tem um risco muito gigante. E se você bebe de estômago vazio, e não tem nenhuma glicose ali disponível também, você vai ter um risco muito maior de ter essa hipoglicemia, e você tem, se você tem, né, uma instabilidade glicêmica também, isso também é um risco muito maior se você está tomando, bebendo álcool ali de estômago vazio, porque piora muito a estabilidade. Então, uma hora pode cair demais, aí você come, aí sobe demais, e ainda tem o efeito do álcool, aí vai cair de novo, é o caos, tá? Então, não faça isso. Nunca beba de estômago vazio, tá? E se a pessoa já tem tendência a ter hipoglicemia, que eu atendo bastante caso, né, para quem tem hiperinsulinemia, o risco é muito maior também, porque o corpo já está liberando mais insulina, então, consequentemente, o fígado não está liberando tanta glicose, e aí, por isso, eu tenho uma chance muito maior de ter a hipoglicemia, tá bom? Então, são muitos riscos e aí a gente precisa tomar bastante cuidado. E a água? Gente, eu tava só dando um parênteses aqui, né? Tava num grupo e a pessoa simplesmente falou que a água não abaixa a glicemia. Mas eu entendi o que ela quis dizer, mas assim, calma, tá? Não dá pra gente generalizar nada. Então, ela não tem carboidratos, então, assim, ela não vai causar aquela, nossa, super, né, baixou minha glicemia, meu Deus. Não, não é isso. Mas, se eu estou com uma glicemia alta, meu corpo já vai tentar eliminar a glicose através da urina. Já é um processo do organismo. O que eu faço ao tomar a água é estimular ainda mais essa ida ao banheiro, né, fazer mais xixi, e com isso, eu favoreço ali, né, a redução da glicemia. Então, eu estou só ajudando o meu corpo. Eu vou melhorar ali a minha hidratação, melhorar a minha circulação, né? Ou seja, o sangue começa também a ficar mais fluido, porque eu tenho água hidratando, né, meu organismo. Eu consigo também melhorar a absorção da insulina. Então, a insulina vai agir muito melhor se eu estiver fazendo uma correção com a insulina, ou mesmo na hiper, ou no caso do diabetes tipo 2, né? Com hiper e sem aplicar insulina, eu favoreço a ação dessa insulina que está sendo produzida e que já tem uma resistência. Então, a água, não é que ela vai fazer um milagre, né? Ela não vai impactar na sua glicemia, mas se ela estiver alta, ela vai te ajudar a baixar. É isso. E eu só coloquei a água aqui por causa desse comentário no grupo, porque parece muito tipo, não adianta você tomar água, não vai resolver nada. Né? Não é que, vai abaixar milagrosamente, tá 90 e você vai ter uma hipo. Não vai. Mas quando o seu corpo já está no esquema, né, já está propenso a eliminar mais glicose através da urina, isso facilita e te ajuda no controle, tá bom? Ainda tenho clientes que tomam refrigerante com açúcar, então eu trouxe isso aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Por quê? Não faça isso, basicamente. O aumento é muito rápido, muito intenso, então a gente vai ter aquele pico que eu não precisaria ter, certo? Se eu consumisse uma bebida sem açúcar, tá? Então, vai subir minha glicemia, porque vai absorver muito rápido, a absorção já começa aqui pela mucosa da bochecha, então, eu não devo tomar um refrigerante que tenha açúcar, se eu quero controlar minha glicemia, se eu quero controlar o meu peso,
enfim, tá bom? Então, evite, beleza? É isso que eu queria falar sobre ele. Com relação ao refrigerante sem açúcar, ele não tem carboidrato, então, teoricamente, não vai afetar a glicemia. Qual que é o ponto? Eu já vou mostrar também o esquema para facilitar o entendimento, mas assim, alguns adoçantes vão causar um efeito, efeito indireto, tá? E isso vai complicar a glicemia. Então, qual que é a minha recomendação? Não tomar o refrigerante, mesmo sem açúcar, de forma exagerada, né? Então, vamos tomar ali quando estiver numa festa, quando for um final de semana, um momento específico, mas no dia a dia, toma mais água, evite o adoçante em grande quantidade, tá? E aí eu vou explicar aqui um esqueminha, né, como que vai funcionar. No diabetes tipo 2, a gente tem o consumo, né, do refrigerante, que vai ativar receptores na nossa língua que vão sinalizar ao nosso cérebro que está entrando uma coisa doce, mas é adoçante. Então, não vai ter a questão da glicemia subindo, né, da glicose se elevando, só que o corpo fala, meu, tá doce, manda insulina, no caso do tipo 2, tá? Então, tem essa liberação de insulina, e aí a glicemia cai. Mas lembra que eu falei que o fígado está preparado para fazer a glicemia subir? Então, eu tenho esse efeito rebote. Então, eu tenho uma queda na minha glicemia se eu estou tomando só o refrigerante, tá, gente? Se tiver junto com a refeição, o impacto vai ser menor. Mas eu tenho essa queda e depois uma elevação, o efeito rebote, né? O corpo está tentando manter a glicemia estável. Com isso, o meu intestino, ele começa a sofrer também, porque as bactérias estão ali prontas para receber o açúcar, fermentar, fazer a gente soltar muito pum, né? Produzir gases, enfim. Mas não é isso que chega. E eles ficam confusos também. E alguns começam a morrer. E as bactérias que vão se adaptando ali àquele ambiente diferente, aquele adoçante e tudo mais, eles começam a dar sinais errados, sinais diferentes, começa a bagunçar o nosso organismo. E por isso que muitas pessoas condenam o adoçante. Mas você não precisa de muito adoçante no seu dia a dia. Você pode consumir em pequena quantidade. Deixa eu tomar uma aguinha. Minha garganta vai ficando seca, né? Com toda essa alteração, eu posso ter resistência à insulina. Porque uma hora eu tenho a insulina ali sendo liberada para poder abaixar uma glicemia que nem subiu, e aí eu tenho esse efeito rebote, eu libero mais insulina, aí meu corpo começa a ficar maluco, cria essa resistência para se proteger. Mas isso vai causar mais alterações, até mesmo na questão comportamental. O que é esse efeito comportamental? O adoçante, ele é muito doce. Por isso que toda vez que eu falo, se você vai consumir alguma coisa com adoçante, coloca pouco. Porque se você pôr muito, a alteração cerebral, na verdade, vai ficar muito prejudicada. Vai, coloca 3 gotinhas, 2 gotinhas, 4 gotinhas, vai no safe, né? Joga no modo mais saudável ali, no mínimo possível. Porque isso vai evitar que você aumente a sua necessidade de coisas doces. Então, é muito louco, mas o nosso cérebro, ele se adapta. E aí, se eu tô consumindo muita coisa doce, mesmo que com adoçante, eu tenho uma vontade maior de consumir alimentos que tenham açúcar. Olha que louco. E aí eu crio um ciclo vicioso aqui, tá? Eu posso até evitar o açúcar, mas vai chegar uma hora que eu vou falar, eu preciso disso. É uma necessidade do meu cérebro, uma necessidade do meu organismo por algo que tenha calorias vazias, tá? Então, eu preciso sempre focar nisso. Aqui é pensando na pessoa que ainda produz insulina, tá? E se eu não produzo? E se eu tenho o diabetes tipo 1? Eu posso consumir meus adoçantes e tudo, só que se eu exagerar, eu também vou ativar os receptores aqui, né, no meu cérebro, na minha língua, tudo aqui que vai mandar um sinal para o fígado que vai falar: olha, eu estou precisando de insulina, mas eu não estou vendo insulina aqui.
Por quê? A pessoa que está tomando refrigerante sem açúcar, ela não vai aplicar insulina. Não tem carboidrato. Para que vai fazer isso? E aí, o que acontece? O meu fígado libera glicose, porque ele percebe que tem algo errado, né? Não está subindo a glicemia, apesar de ter ali um. Apesar de ter. Calma, inverti tudo. Apesar de ter o sinal, né, de que precisa da insulina, mas não tem insulina, ele começa então a produzir glicose. E aí eu tenho um aumento da glicemia sem ter consumido nada de açúcar. E aí isso também vai impactar no meu intestino, né? Porque o adoçante vai bagunçar tudo, e aí eu causo também resistência à insulina, tem alteração também no apetite, eu posso aumentar o meu consumo de carboidrato, porque eu sei que muitas pessoas não vão consumir açúcar, né? No caso do diabetes tipo 1, mas ainda assim eu tenho um aumento da glicose. E se eu tenho resistência à insulina, eu vou precisar de mais insulina aplicada, que seja, mas eu vou criar um ciclo muito bagunçado também. Então, mesmo um refrigerante sem açúcar, mesmo alimentos feitos com adoçante, eu não posso exagerar na quantidade, porque isso vai piorar minha glicemia também. A longo prazo, o meu corpo ele vai se adaptando e essa alteração no meu intestino atrapalha demais, tá? Inclusive, o adoçante tem efeito laxativo, ou seja, ele já altera só por existir. E se eu continuo consumindo, eu vou também matando ali as bactériazinhas do meu intestino, causando mais episódios de diarreia, inclusive, e aí eu só vou piorar ainda mais meus controles, tá bom? Então fica aí a dica de só consumir refrigerante se for extremamente necessário, tá? E o energético, né? Para a gente já finalizar aqui, tem vários clientes, inclusive eu tinha um que era viciado em energético, e muitos gostam, né? Que falam, ai, Deise, eu preciso disso, sei lá, tipo, só o café para mim já não faz mais efeito e tal, e aí eles acabam indo para o energético. Nem sempre vai ser o energético sem açúcar, tá? Então, esse já vai subir muito, então impacto na glicemia, ó, 2 setinhas aqui para cima também, igual do refrigerante. Então sobe muito a glicemia, precisaria de muita insulina. Se você não aplica insulina, se você é tipo 2, por exemplo, fica muito mais complicado de conseguir controlar a glicemia utilizando o energético, tá? Não indico. E aí, entra na questão da cafeína também. Cafeína, taurina, tudo que exige muito foco, né? Que seja essa questão estimulante, tem que sempre pensar em luta ou fuga. Se eu preciso ter energia, né? Se eu preciso ter foco, se eu preciso ter uma disposição a mais, significa que meu corpo vai dar um jeito de liberar mais glicose para me dar essa energia. Então, o que eu vou fazer? Eu tomo o energético para ficar acordada, para ficar em alerta. E esse alerta para o meu organismo, para o meu cérebro, é sinal de eu vou ter que lutar ou correr a qualquer momento. E para isso eu preciso de energia. Energia, glicose, glicemia sobe, tá? O impacto pode ser menor quando eu consumo energético sem açúcar, mas precisa sempre avaliar, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, altas doses de cafeína vai aumentar a liberação de adrenalina e isso vai causar resistência à insulina. Então, não posso exagerar, tá? Se eu tenho uma estimulação aí da liberação de glicose pelo meu fígado, eu posso ter o aumento da minha glicemia sem comer nada, tá? Então, não estou consumindo um alimento que tem açúcar, mas ele tem adoçante, ele é doce. Meu cérebro entende o quê? Vai entrar açúcar, né? Não entrou açúcar, eu subi ali o nível de insulina, mas a glicose também precisa subir. Então, meu fígado começa a trabalhar para eu não entrar numa hipo. Então, às vezes, eu tenho a hipo e depois sobe. Então, isso a gente precisa avaliar muito bem. Se tem açúcar, aí então o impacto é mais rápido, o efeito é mais intenso, né? E sempre que eu vou ativar o meu sistema nervoso, né, nesse sentido de ficar alerta, ter foco, ficar acordado, enfim,
tem a questão aí da cafeína também, então também aumenta a glicemia, também causa resistência, e de várias formas aqui eu vou ter um aumento rápido da glicemia. Mas qual que é o ponto principal desta aula, na verdade, que eu pensei aqui para trazer para vocês, foi exatamente a quantidade. Então, se eu tomo uma xicrinha de café, não é isso que vai fazer minha glicemia subir, né? Se eu tomo ali 50 ml, está tudo bem. Mas se eu tomo 250 ml, aquela xícara grandona, aí sim eu vou ter um aumento da minha glicemia, tá? Se eu tomar metade de uma latinha de energético ou pegar aquela latinha menor, não é isso que vai fazer minha glicemia subir, porque a dose não tá tão elevada, tá? Se eu for tomar o leite desnatado, mas consumir ali junto com o pão, enfim, alguma coisa, né, uma proteína, enfim, que segure um pouco mais a minha glicemia, não vai ser o leite que vai subir. Então, é sempre uma combinação de coisas, né, não consumir álcool, por exemplo, né, ou alguma bebida zero, sem comer nada, tá? Então, é sempre combinação, são estratégias que a gente vai criando para evitar esse aumento na glicemia, tá bom? Então, não é para deixar ninguém com medo de tomar nada, né? Mas entender como que eles vão atuar dentro do nosso organismo, tá bom? E foi isso. Simples, direto, rápido e prático. Espero que vocês tenham gostado.